de Estância, formado em Economia, e é policial militar de Sergipe. Ele concorreu ao cargo de prefeito de Estância em 2016. Por gentileza, candidato. Só me lembrando aqui as regras, o candidato tem compromisso logo mais. Seguindo as regras já aprovadas previamente, cada candidato tem 30 minutos para expor então as suas propostas quanto às finanças públicas e à administração tributária. Posteriormente, mais 30 minutos para responder as perguntas desta plenária. As indagações deverão ser feitas por escrito e identificadas em formulário disponível aqui para todos. Com a palavra, o nosso diretor Zé Antônio. Boa tarde a todos, boa tarde, candidato Márcio Souza, pelo PSOL. É um prazer tê-lo aqui, nesse ciclo de debate. O significa que não poderia ficar ausente desse processo eleitoral, de um debate dessa questão tributária que nós entendemos que é um calcanhar de Aquiles, é a pedra de toque da administração pública. Eu acho que a crise financeira, porque passa a Sergipe, é uma crise da Secretaria da Fazenda. E é uma crise por conta das gestões equivocadas da administração tributária que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. E de forma que o Sinifisco entende que a solução da crise financeira de Sergipe passa pela Secretaria da Fazenda. O candidato a governador que não tiver um olhar especial para a Secretaria da Fazenda, ele está fadado ao fracasso. Para você ter uma ideia da importância, a própria Constituição Federal ela tem um artigo especial dizendo que a administração tributária deve ter precedência, porque ela é sustentável, ela é o que alimenta todas as despesas públicas. Qualquer política de Estado precisa de dinheiro, e o dinheiro precisa de arrecadação, precisa de recursos, e o recurso é da Secretaria da Fazenda. Por isso, o Sinifisco entendeu como importante esse ciclo de debate com os governadores, para entender a forma como eles vão encarar a administração tributária nos seus eventuais mandatos. Então, a palavra está com o senhor, 30 minutos, depois 30 minutos para a discussão. Boa tarde a todas e todos. Para nós é uma grande oportunidade de dialogar com uma categoria, com um segmento tão importante para a estrutura funcional do Estado. A concepção do que é o Estado é o que nós temos como prioridade. Nós queremos reformular o papel do Estado na economia. Esse é o grande desafio para os próximos períodos. No momento em que passamos, sobretudo, por um processo neoliberal, em que trocamos o controle do Estado pela regulamentação, pelas agências reguladoras, abrindo mão do seu papel de controle, esse Estado que está aí descentralizado, um Estado liberal, com muita terceirização, que não se fortalece as instituições, então é isso que nós queremos enquanto o governo do Estado de Sergipe. Um governo forte, um Estado forte, um Estado que seja capaz de cumprir o seu papel social. E aí, eu sou policial militar, nós sabemos que as carreiras típicas de Estado é a segurança e a arrecadação de tributos. Nós não podemos abrir mão dessas duas carreiras, tão fundamentais, e que agora até a terceirização quer abarcar todo de forma indefinida o setor público. Então, as carreiras típicas de Estado nós não vamos abrir mão, nós vamos fortalecer. E dessa forma, o entendimento do nosso partido, do PSOL e do meu pessoal, já que também tenho formação em Ciências Econômicas, também estudei pós-graduação em Gestão Pública, já disputei o Executivo 3 vezes nessa distância, uma cidade importante do ponto de vista industrial, do PIB de Sergipe, da exportação. Então, nós sabemos que nós temos que fomentar primeiro uma atividade econômica importante para Sergipe. Sergipe que passa por um processo de desindustrialização, que precisa fortalecer a agricultura familiar, acompanhar as monoculturas existentes do milho, da laranja, mas nós somos contra a implantação de outras monoculturas, como querem setores econômicos, como a da soja em Sergipe.
nós vamos fazer um trabalho totalmente diferenciado. Nosso papel como governante, se assim um pouco, se a gente entender, quiser uma renovação de verdade, e aí renovação se faz desatrelado dos setores econômicos, privados, sobretudo, de Sergipe, que querem tratar o Estado como um quintal, que querem tratar o Estado como um balcão de negócio para defender os seus interesses, né? A grande ideia de que imposto é coisa ruim vem da Fiesp, que é o grande sindicato da indústria e do setor privado, que bota na cabeça das pessoas que arrecadar imposto é ruim, que o gasto público é ruim. Mas é importante saber que qualquer política pública, e nós defendemos o direito das pessoas, a questão da política pública, não dá para poder executar, ser exequível, sem ter os recursos necessários. E aí é importante esse fortalecimento do que é a arrecadação do Estado, né? Enquanto policial militar, não trabalhei na Companhia Fazendária, que é uma parceira na execução da função de polícia administrativa que vocês têm, e a força policial necessária, né? Houve um grande desmonte de todo o aparato, de todo o conjunto de forças que eram utilizadas, né, para ampliar a arrecadação. Nós estamos num processo, com o advento do PSDB, do governo por 8 anos com o Fernando Henrique, com a lei de responsabilidade fiscal, que atacava o problema apenas por um lado, da despesa, né, de reduzir a despesa para ter recursos para pagar a chamada dívida pública, para pagar os juros da dívida. Então, a grande preocupação se deu em reduzir o tamanho do Estado, reduzir os benefícios propostos pelo Estado, né, para poder pagar a dívida, ou seja, o caráter financista da concepção do Estado brasileiro faz com que nós não tenhamos essa capacidade de arrecadar, porque nós não vamos arrecadar do pequeno, nós vamos fortalecer, intensificar, né, e aí contrariar aqueles e aquelas que estão no setor privado, sobretudo super ricos, como diz Boulos, né, que não contribuem para o crescimento da riqueza do país. Então, teremos um grande desafio a partir de 2019, e a Secretaria da Fazenda, sobretudo no papel arrecadador, terá, sobretudo nesse momento que nós temos uma PEC, né, uma PEC que limite os investimentos sociais por mais 20 anos. Então, se a gente não tiver recursos próprios, que o Estado consiga arrecadar, nós não poderemos executar as propostas que estão no nosso plano de governo, que tem 40 laudas, e todo o compromisso histórico que nós temos como partido de esquerda, né, dos trabalhadores, para contribuir com aqueles mais que precisam da mão, do braço do Estado, né? Então, teremos que rever todas as desonerações que o Estado concedeu, teremos que ver a necessidade de combater a sonegação fiscal, a necessidade de cobrar a dívida, né, ativa dos grandes devedores que o Estado ainda tem em seu rol. Então, um trabalho que é necessário, não se faz apenas com conversa, né, não apenas com proposta, tem que ter coragem de olhar na cara da tragédia e poder fazer essas intervenções, né? Esse é o nosso papel do ponto de vista da tributação. E aí a Secretaria da Fazenda, ela precisa ser fortalecida, né? Ela precisa ter mais autonomia, ela precisa ter mais condições logísticas para executar a sua tarefa, né? E, como bem falei, vindo de uma instituição também que tem o controle como um dos seus parâmetros de funcionamento da Polícia Militar, sou cabo da Polícia Militar, então nós temos esse compromisso de fortalecer as instituições típicas de Estado, e nós vamos, com certeza, modificar essa forma, porque nós não temos amarras. Eu tenho 14 mil reais para fazer uma campanha em todo o Estado de Sergipe. Não quero R$1 do grande empresário de Sergipe, como tem outras candidaturas, que além do aporte de grandes empresários que nós estamos vendo no Divulgacando, está lá bem claro,
200 mil reais de setores produtivos de Sergipe, porque querem ter a massa lá na frente. Então, quero ser um governador do povo de Sergipe e dos movimentos sociais. Foi assim que conseguimos aqui em Sergipe, como disse o candidato aqui anterior, que mudou de opinião, não por conta da sua consciência, mas da mobilização social. O povo de Sergipe foi para as ruas e os seus deputados, senadores, a maioria deles, mudaram a sua posição lá no Congresso. É essa forma de gestão, de governabilidade, que nós queremos implementar a partir de janeiro de 2019. A eleição se fará em 2 turnos. Se caso nossa candidatura passe para o segundo turno, estará eleito os 2 deputados, os 2 senadores, os 8 deputados federais e os 24 estaduais. E aí gostaria que o sindicato novamente convocasse esses candidatos para a gente fazer um pacto, não com a sociedade, mas com os que forem eleitos, e colocar quais são as suas prioridades, né? Nas emendas de bancada, né? Quais são as suas prioridades para que a gente possa ter uma gestão mais qualificada e com mais força do ponto de vista da governabilidade e das prioridades. O governador ele é muito importante nesse desenvolvimento das políticas públicas para Sergipe, mas sem o apoio da União, muito pouco nós podemos fazer, como por exemplo, na questão da previdência social. Os estados, como um todo, na Sergipe tem um grande problema da previdência social, e eu, como tenho já 20 anos de carreira, faltam 10 aí para conquistar a aposentadoria, caso não mude também essa regulamentação, nós precisamos ter uma solução em nível nacional e também uma contrapartida aqui em nível estadual para atacar esse grave problema que foi da previdência social, gerada sobretudo pelas terceirizações. Houve muitas terceirizações ao longo do tempo, e aí você substituía um funcionário efetivo por funcionários que eram seletistas, e dessa forma contribuíam para o fundo previdenciário nacional do INSS, não para o nosso fundo previdenciário. Muitas pessoas não contribuíram para essa capitalização, desde o governo do Albano Franco, com a criação do Funacep, uma forma equivocada de atacar o problema, mas mostrava uma preocupação já há 20 anos atrás. E agora o problema se agrava e não será fácil para o próximo governante sanar no curto espaço de tempo. Então, o que nós queremos realizar enquanto governador por 4 anos é ter uma gestão voltada para os mais carentes e, de forma concreta, fazer as cobranças devidas aos seus sonegadores. Não temos compromisso com nenhum setor privado. O setor privado que é produtivo, que vai conquistar seu lucro perante as condições legais, terá de fazer o seu aporte, o seu desconto aí dentro da sua base de cálculo para os cofres do Estado. Nós teremos que ampliar e retomar com certeza a existência física dos postos, que em outro momento já ocorreu, e que com o fechamento desses postos se dá uma forma negativa de arrecadação, que no caso o setor produtivo também não vai encontrar facilmente o ponto de arrecadação. Então nós precisamos retomar esses pontos, esses postos de arrecadação. Nós temos uma visão também que quanto mais especializada for a secretaria do ponto de vista da arrecadação, melhor será o seu modus operandi, melhor será a sua eficiência. Então, não só olhar o lado da despesa, que é o que os governos têm colocado como forma de resolver o problema, diminuir secretarias, os jetons, os privilégios, isso é muito importante, mas sem exaurir a todas as possibilidades de arrecadação do nosso potencial, também não resolveremos. Então, temos que atacar o problema de ambos os lados, da despesa e, sobretudo, da receita. Então, o que nós temos a apresentar nesse curto momento, até porque eu preciso me retirar, porque eu tenho outro compromisso às 18 horas, dizer que esse compromisso de estarmos junto com a categoria, junto com a institucionalidade,
e nós teremos a coragem, né, de mexer nos interesses daqueles que têm o Estado como extensão dos seus interesses. E eu tenho dito das minhas andanças que Sergipe, infelizmente, é uma província. Eu, como homem do interior, sou morador, né, lá da estância, filho da estância, mas como policial militar trabalho em todo o Estado, mas a política, infelizmente, em Sergipe, ela ainda está arregada a todo esse processo político do atraso, porque quem promove a desigualdade social está atrelado ao governo Temer, um governo ilegítimo, constituído através de um golpe político, claro, pavimentado por escolhas partidárias, né? Escolhas de alianças que inviabilizaram o projeto popular para o país e nos colocaram numa situação drástica, pouco vivida em nossa história, um retrocesso gigantesco do ponto de vista das políticas sociais, como também da soberania popular e da nação. Então nós temos uma grande oportunidade agora em 2018, digo grande oportunidade porque a população está descrente, né? O governo que foi eleito dizendo que o Estado estava quebrado e dessa forma utilizou um argumento próprio, né, das finanças, quebra o Estado, atrasa salários. Tenho 20 anos de serviço e meu medo era que João e Albano fizesse isso, e não um governo vindo de um conceito popular, oriundo e hoje herdeiro de um governo popular. Então nós estamos hoje num momento crítico da política sergipana e não vamos resolver votando no menos pior. A eleição se dá em 2 turnos, as pesquisas estão aí mostrando que nenhuma candidatura tem aprovação de 20% do eleitorado sergipano. Então, e o povo está calado, frio, numa campanha política que é injusta, né? Não dá para falar aqui querendo emocionar as pessoas, sabendo que uma campanha de um candidato tem 14 mil reais, 10 segundos de televisão, contra alguém que tem 2 milhões de reais com 4 minutos de hora eleitoral, e a gente corre o risco de toda a proposta que fala no rádio, que vai fazer uma entrevista, a televisão lá vai e desmente, porque eles pegam nossas propostas e vão aderindo ao seu projeto, e as pessoas pensam que eles estão propondo. Então nós estamos, infelizmente, até na proposta sendo prejudicados, porque os espaços que estão nos dando são espaços do ponto de vista um universo muito, uma amostra pequena da sociedade. A grande sociedade acompanha a política hoje pela televisão e pelas redes sociais. Então uma candidatura como a nossa tem que contar mesmo com o setor progressista, que foi às ruas contra o golpe, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, né, e constituir aí, quem sabe, 18% de um eleitorado para que a gente possa ir ao segundo turno. E aí, de igual para igual, com o tempo de TV, possamos realmente travar um bom debate, um debate mais aprofundado das condições objetivas que vive hoje Sergipe, né? Então, para encerrar esse momento, dizer que nosso compromisso é, primeiro, que acreditamos nessa possibilidade. Eu fui candidato na cidade de Estância com o mesmo perfil, um governo que atrasa salário, como está atualmente, uma política desacreditada. Tivemos 27% dos votos, uma cidade tradicional, né, com uma polarização que está aí. Então, eu acredito que se o setor progressista abrir os olhos, sobretudo a região metropolitana, que tem uma votação mais arejada, nós possamos ter um compromisso de ter um governo, um segundo turno, com mais debate, com mais efervescência e, quem sabe, ganhar as eleições. Muito obrigado. Obrigada. O candidato teria 30 minutos, mas os outros cerca de 15, eu acho. Né? 16 e meio. Então a gente já pode entrar na fase de perguntas. Né? A primeira que chega aqui é de Jorge Santa Bárbara. Ele pergunta o seguinte: sobre as finanças públicas. Você é funcionário público da PM. O que você pensa sobre plano de carreira? Qual será seu tratamento com o servidor público? Você pagará em dias e com reposição? Isso.
e eu sofro na pele o descaso do governo atual. Hoje é dia 10, não recebi meu salário ainda. Minhas contas atrasadas, né, com grande dificuldade, né, até de pagar um almoço com um amigo que pode nos acompanhar voluntariamente, né, sem recurso. Então, é um compromisso nosso colocar o pagamento dentro do mês. E eu quero fazer isso no primeiro quadrimestre. Ao final do primeiro quadrimestre, vou mostrar a Sergipe que dá para pagar o servidor da ativa dentro do mês. Porque o que existe, e além de pagar, fazer uma auditoria e mostrar os dados, porque eles não pagaram, por conta dos arranjos políticos que existem dentro do Estado, numa caixa preta, e que o outro governo não terá a capacidade de mostrar isso a Sergipe. Nós vamos fazer isso no primeiro quadrimestre, e não faremos investimento, né? Mas teremos o custeio da máquina, mas investimento só após o primeiro quadrimestre colocar em dias o pagamento do servidor público, né? Esse é o grande compromisso nosso no primeiro quadrimestre, né? Então, os servidores da segurança, da saúde, de várias outras categorias, da fazenda, queria que vocês também, então, meu compromisso é colocar em dia o pagamento do primeiro quadrimestre, dentro do mês. Segundo ponto, tratamento ao servidor público, né? Teremos que estabelecer uma mesa de negociação, queremos fazer um governo transparente, que atinja as categorias de forma clara e objetiva, para construir, né, as sínteses necessárias para que a gente possa, a partir do estudo mais aprofundado da situação financeira do Estado, propor a retomada, né, da reposição salarial, que há mais de 5 anos não acontece essa reposição da inflacionária no Estado. Isso de forma gradativa, né, sem atropelos, mas dialogando, sem fechar as portas do Palácio, se aproximando dos anseios do servidor público. Sem o servidor público, nós não teremos uma boa execução do serviço para a comunidade, né? E depois de 4 anos, infelizmente, não volta para a PM, porque a lei foi aprovada, uma lei estadual que diz que pode, mas é incondicional, né? Nós temos que mudar a Constituição. Enquanto todos os servidores do Estado retomam suas carreiras, nós vamos para casa proporcionalmente. Gostaria muito, depois de 4 anos, retomar a minha carreira, porque sou servidor público. Não vou enricar, né, em 4 anos de serviço, ganhando um teto constitucional aí, estabelecido como subsídio para o governo. Então, meu compromisso é manter o seu cidadão como eu sou, pai de família, 4 filhos, minha carreira conquistada e com respeito à sociedade sergipana. Mostrar que o filho do povo pode governar esse Estado, sem as alianças daqueles que estão no poder, né? Sem as alianças, que é muito fácil mostrar para a sociedade e um plano de governo, proposta, na realidade como é que existe, como é que ocorre a conquista do voto, a compra do voto, mostrar força, né? Como nós estamos vendo aí, uma estrutura gigantesca para uma campanha eleitoral, uma campanha caríssima. Então nós precisamos ter essa clareza, que não é só proposta, é realmente uma somação de mudar as condições objetivas da disputa eleitoral, mas também da gestão, uma gestão eficiente, transparente, que possa mostrar ao povo de Sergipe que quer a execução dos bons serviços. Na segurança pública, nós temos aí uma vergonha nacional, com altos índices. Na saúde pública, não dá para enfrentar a saúde de forma como está, privatizada. Nós temos um hospital geral, que é o único do Estado há mais de 30 anos. Foi criada uma rede de hospitais regionais que não tem um grau de solução dos problemas, que não tem, às vezes falta uma gase, que não tem uma ortopedia, que não faz cirurgias eletivas. Então é muita conversa para quem usa o SUS como eu uso, ou o plano de saúde do servidor, que é o IPS. Então eu sei o dia a dia, quando eu preciso de um hospital, quando eu preciso de um serviço especializado. Então nós precisamos ter essa clareza, que só de boas propostas na televisão não vai mudar a realidade, até porque não existe compromisso com quem executa o serviço, que é o servidor público. Muito bem. Outra pergunta aqui é da Cris Ivan. Cris Ivan parabenizar, todo dia estava aqui,
e fez pergunta a todos os candidatos. É uma cidadã participativa, parabéns. Ela pergunta aqui, ela é radialista, ela pergunta: você vai governar mais com técnicos ou políticos? Ainda pergunta: vai abrir a caixa preta da Casa Civil? Exatamente. Nosso partido não tem alianças, né, com os partidos tradicionais, né? Os partidos tradicionais de Sergipe não teremos aliança. Então, como falei, nós temos um compromisso de governar com setores progressistas, ou seja, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, as igrejas que têm um cunho social de defesa dos direitos humanos. Então, é uma nova governabilidade que nós queremos estabelecer para Sergipe. Claro que nós teremos que relacionar com os 24 deputados estaduais, mas eles são eleitos no primeiro turno, e essa eleição são 2 turnos. Então, nós saberemos sim escolher aqueles que têm um perfil minimamente próximo do que nós defendemos. Não faremos qualquer negócio em nosso governo, né? Nós também, a parte da comunicação é muito importante. Não se enfrenta nenhum poder sem comunicação. Nós vamos fortalecer, né, os meios de comunicação do Estado, vamos tornar a PLP vista e acessível em qualquer rincão do nosso Estado. Se é para cortar, vamos cortar na publicidade feita nos outros meios e vamos fortalecer esse importante veículo de comunicação para que a gente possa fazer um contraponto ao que vai vir contra o nosso governo, que vai, com certeza, setores tradicionais desse Estado, conservadores, com muito poder econômico, vão fazer a disputa, né, das fontes da consciência. Por isso que a gente não faz promessas, porque eles vão cobrar essas promessas, né? Não tem proposta mirabolante no nosso governo, tem proposta exequíveis de colocar o governo para funcionar, né? Então nós não teremos participação de políticos, né, tradicionais, ou seja, aquele político que disputou a eleição, que perde a eleição e vem para o nosso governo sem ter nenhuma formação técnica da área, né? Eu moro em Estância e claramente quem conduziu um hospital regional lá, nós temos 2 hospitais, um centenário, que é filantrópico, né? Tem uma intervenção há mais de 14 anos, mas tem uma indicação do governo do Estado. Estamos há mais de 1 ano sem uma cirurgia eletiva. E o outro que a indicação da gestão é uma indicação política. Político que governava, que comandava, de último momento, quando fechou as chamadas convenções, pulou de lado. O governo retirou todos e colocou uma nova gestão. Qual é o compromisso que tem com o povo, né, da região sul? Isso acontece em outros setores. Então nós queremos qualificar. Por isso que eu fui fazer uma especialização em gestão pública pela Universidade Federal de Sergipe, né, e que nós precisamos qualificar os nossos funcionários públicos para que possam estar qualificados para poder ocupar esses espaços, né? É diferente da polícia militar que não preza pela qualificação do seu profissional. Tenho companheiros nossos que eu tenho graduação e pós-graduação, não recebo R$1 por conta disso. Tem companheiros que têm doutorados, especializações, não recebem nenhum estímulo com relação a isso. Soldado é soldado ou está mercado. E qual é o estímulo que nós temos para crescimento da carreira, né? Então nós temos que entender que tem que ter estímulo, né? Se as pessoas se profissionalizam, buscam se qualificar, elas precisam ter uma oportunidade de mostrar a sua capacidade. Então nós teremos sim um governo técnico, mas teremos sim, claro, alianças políticas para manter a governabilidade, mas sem tornar o Estado um balcão de negócio como está hoje, né? Na saúde, muitas pessoas, para fazer uma cirurgia, têm que bater na porta do político. Eu presenciei isso em Lagarto, quando fui fazer campanha lá, e as pessoas vinham até nós, mostrando como é que funciona, para fazer um simples exame, né, de lâmina, né? Então, para você ver como é difícil essa relação com o político, como é que se vende o serviço público, como é que se privatiza o serviço público. Então a gente precisa não apenas moralizar, né, mas dar o exemplo necessário para que uma gestão seja mais eficiente e que seja mais transparente. Se a gente não é tão grande para que o governador não entenda dos processos administrativos. Infelizmente, os governantes que passam por aí não conhecem a segurança pública, não conhecem a saúde pública, não fazem o esforço de conhecer o que é arrecadação, não fazem interesse de conhecer o que é a gestão escolar.
um estado tão pequeno, em mais de 2 horas e meia a gente roda, vai de ponta a ponta. Então nós, como o nosso senador Josimário Mendes sempre diz, não seremos apenas de gabinete, nós estaremos presentes também nas micro-regiões do estado para aproximar essa relação com o povo. Nós precisamos ouvir o povo, porque mesmo sendo um governador de estado, precisa sim fazer plenárias abertas no interior para ouvir a comunidade e não apenas os caciques e coronéis da política sergipana. Posso fazer um adendo? O senhor me faz lembrar, né, a época, na década de 80, quando Lula começou, né, eu me lembro que a Igreja Católica ela começou a apoiar Lula, um simples operário. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo, ele disse que realmente Lula fechava naquelas empresas de automóvel, e Lula não conseguia chegar, e depois ele começou a fazer certos acordos, porque a política muitas vezes você tem que abrir mão, tanto a política, a gente sempre diz, não é como caridade, ela é como água e vinho, ela não se une, né? A política não é caridade. Então você começa a fazer uns acordos para que você chegue lá. Então você como simples operário, até porque, por exemplo, o senhor como cabo, né? O senhor tem a maioria dos seus pares, né, que são militares, que deveriam estar contigo e não estão. Você tem uma maioria de uma sociedade simples, que quer casa, que quer comida, que quer dignidade. O senhor acha, amparado por essa sociedade, que o senhor pensa em ajudar, que o senhor pensa em fazer alguma coisa? Então, você vê que a massa é uma massa de manobra do poder econômico, do poder que compra o voto, que vende o voto, que na verdade deveria estar com o senhor, não é isso? A sua classe deveria estar com o senhor. Por quê? Porque é a classe trabalhadora. Supõe que uma pessoa simples poderia estar hoje justamente com essa massa. Como o senhor se sente? E aquela coisa, né, do senhor, para chegar lá, o senhor vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu gostaria que o senhor explicasse isso um pouco. O processo político do Brasil ele é viciado, né? Um processo político em que primeiro não se valoriza os partidos, se valoriza as pessoas, né? Os candidatos que eu assisti os vídeos, eles não falam dos seus partidos, eles falam do que pensam, o que são eles. Eu tenho um projeto ideológico, eu falo do meu partido, que é o Partido Social de Liberdade, né? Falo do campo que eu milito, que é o campo da esquerda. Eu não irei para o debate com a classe dominante de Sergipe, eu não irei. Eles me convidaram, mas eu não irei, eu não tenho o que tratar com eles. Eu não tenho expectativa que a votação, que eles vão me apoiar. Vou fazer o que lá? Eu tenho que dialogar com setores que eu acredito que possam nos contribuir para a nossa campanha, do ponto de vista da votação, da consciência, do empenho. Então, nós temos que dialogar com o que nós acreditamos. E nesse último período, o que marcou é o golpe estabelecido. Se as pessoas que acharam correto tirar Dilma, indicando que houve um crime de responsabilidade, e que hoje nós estamos vendo Temer cometendo crime, né? Todo mundo está vendo, o Aécio Neves, né? E não estão na cadeia. Então essas pessoas precisam refletir. Então é esse setor que eu quero dialogar. E acredito que se esse setor nos conceder a sua atenção, iremos para o segundo turno tranquilamente. Porque todos eles que estão aí, somente as 3 candidaturas principais, estavam juntos em 2010. O Eduardo Amorim, o fundador Marcelo Terra, Valadares, Jackson, André Moura, Laércio, todos estiveram juntos em 2010 em prol do Sergipe para sepultar João e Albano. Mas aí as pessoas votam no menos pior. A professora Sônia Meire qualificou o debate há 4 anos atrás. Esteve aqui, teve 4% dos votos, 47 mil votos. Por quê? O setor progressista votou em Jackson, porque acreditava que o outro setor ia quebrar o Estado. E esse segundo colocado tem 430 mil votos. Por que ele não está como favorito? Porque o desgaste da classe política está gigantesco. As pessoas vão votar branco, nulo e abstenção. Mas o setor progressista, que sempre teve um lado de uma visão mais crítica, é a hora de acordar. E a classe média, os senhores são classe média, tem um grande papel na decisão do voto, os mais humildes, inclusive, né?
que às vezes não tem consciência e sempre busca e vai buscar agora. As pessoas estão indecisas e vão buscar um amigo, um companheiro, um colega, dizer que eu votar. Então, primeiro você tem que quebrar a visibilidade. Eu sou pré-candidato pelo PSOL desde o dia 25 de fevereiro. Não fui para Gilmar Carvalho na televisão, não fui para Fábio Henrique na televisão. Milton Andrade, que é do setor conservador, foi. Tarantella, Emerson, Mendonça. Eu não consegui entrar na televisão. Entrei agora por causa da legislação. Veja que perseguição ao meu partido. E todos eles nós comunicamos oficialmente. Então existe um complô de se mostrar Márcio Souza na televisão, se colocar no debate com a gente, não por Márcio Souza, mas pelo acúmulo que eu represento, nós podemos sim reunir forças nesses 18% que eu sempre coloco e ir ao segundo turno, porque nenhum deles terá 30% dos votos desse Estado. Nenhum. Né? Por conta do grau de desgaste político. Claro que o funcionamento da política sergipana brasileira é feito em cima do financiamento de campanha. Não é à toa que existiu a Lava Jato. A Lava Jato não foi para prender quem se completou com o poder público, né? Mas para mostrar a relação promíscua entre o público e o privado, e o grande empresariado brasileiro. Então é muito importante que a gente perceba que o financiamento das campanhas e o assalto aos cofres públicos não se faz sozinho. Não é um menino que pega com uma faca e toma um celular, é uma quadrilha. Tem que ter compensações de diversos setores. Então, se a gente quer realmente modificar a realidade brasileira, não vai se fazer de um dia para a noite. Lula, que é a grande experiência do setor progressista, que chegou um governo não de esquerda, mas um governo popular, né? Ele pavimentou o caminho fazendo alianças. O momento hoje nos dá a condição, como eu conquistei lá em instância, 27%, ser uma aliança, ser uma mesma aliança. E eu sou da cidade que tem o professor Dudu, que é presidente da CUT, que lá ele se manteve calado no processo eleitoral. Declarou que votou em mim, mas não fez campanha. Mas hoje o setor dos professores já fecharam com o nosso nome. Porque não vai votar no atual, nem na outra proposta. Mas o setor da educação já está fechando o nosso nome. Os nossos companheiros policiais, que infelizmente têm uma formação mais conservadora, né, mais ligada aos setores hoje neofascistas, não me vê como alternativa. Tanto é que a imprensa nacional me procurou, porque dos militares do cargo executivo eu sou o único da esquerda. O único militar que vai disputar o cargo executivo da esquerda do PSOL. É aqui de Sergipe e Márcio Souza. Então, a tradição da minha corporação é que vai votar no setor mais conservador, né? Mas aos poucos, que a gente mostra uma musculatura política, a questão do voto útil, que é muito forte ainda no país, e que vai votar em quem ganha, né? A gente pode fortalecer por esses fatores, né, variáveis. O voto útil, o voto consciente, o apoio do setor progressista. Então, nós estamos montando toda uma estratégia para que a gente possa superar o que a grande imprensa tem feito. Nos tiraram não do debate, porque a lei proíbe, mas, por exemplo, entrevistas da televisão. Como é importante a televisão. Nós somos puramente anônimos. Então nós acreditamos que a democracia precisa ser aprofundada e nós estamos num momento tão grave que uma candidatura não só do PSOL, como do campo democrático popular pode sim trazer uma nova esperança para Sergipe e virar uma página não só por conta biológica do avanço da idade dessas pessoas, mas porque não tem mais ideias, motivação e proposta para revitalizar a política sergipana. Márcio, para finalizar, tem uma pergunta aqui do Márcio também. Márcio Santa Rosa está perguntando para Márcio Souza. Como você pensa a Cefaz? E aí encerra a fase de perguntas. Veja, a Secretaria da Fazenda ela tem que ser gerida não por alguém que tenha visão financista. Temos que acabar com essa visão financista, né? O capitalismo financeiro é o que predomina, né? Os bancos sempre estão lucrando cada vez mais e tem trazido essa visão de gestão para dentro das instituições públicas, né? Não é à toa que o Meirelles, que é candidato a presidente, né, contribuiu para o governo Lula e contribuiu para o governo Temer, né? Nós precisamos ter alguém com visão de Estado, alguém que tenha como principal o papel do Estado na fomentação do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, do combate às desigualdades,
né? Uma visão que a Cefaz possa ter mais eficiência, e nós temos aí todo o funcionalismo que já tem grande experiência, já passou por diversos governos, você sabe muito bem, muito melhor do que eu, quais são as dificuldades, quais são as necessidades, né? Porque vocês estão no serviço público há mais tempo nessa carreira. Então, para nós, a Cefaz é importantíssima, porque nós precisamos arrecadar mais para fazer um gasto público com qualidade. E só arrecada se tiver tecnologia, tiver insumos, tiver qualificação, tiver uma logística. E nós vamos investir em todo esse potencial, para que depois possamos mexer em algumas leis, né, na legislação tributária estadual. Mas primeiro vamos fortalecer esse importante ferramenta de arrecadação, mostrar a transparência da arrecadação, o potencial, né, fazer a cobrança da dívida ativa junto à Procuradoria, né, fazer todo esse processo legal. Então, minha visão é de fortalecer a Secretaria da Fazenda, como também as instituições de educação e segurança e saúde. Então, esses 4 elementos serão necessários para reformular o papel do Estado, junto com, claro, o Banese, que é um importante banco, que precisa ser fomentador do desenvolvimento. Se for para ter lucro comercial de 90 milhões apenas, para mim não vale. Tem que ser fomentador do desenvolvimento. E para isso a Cefaz é necessário, para ter ampliar essa capacidade de arrecadação. Nós vamos buscar cada centavo necessário, porque com esse limite de gastos que tem por aí, né, se a bancada de Sergipe eleita não tivesse compromisso de revogar, tentar revogar essa PEC, nós teremos que nos virar com nossas próprias pernas, né? É insuficiente, porque a crise é nacional, Sergipe não é uma ilha, mas vamos fazer nosso dever de casa, que é o fundamental. Muito bem. Mas nós temos aqui uma coletânea de estudos patrocinada pela Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, que hoje congrega os auditores da Receita Federal, e também da Federação Nacional do Fisco, da qual nós fazemos parte. Essa coletânea aqui são as premissas de diagnóstico para a reforma tributária que está sendo proposta por essas duas entidades, está sendo apresentada aos congressistas, para que seja analisada uma proposta de reforma tributária muito progressista, onde tira o foco da tributação no consumo e leva para a renda, né, para que o sistema tributário torne-se menos regressivo, né, ou seja, que cobre os impostos de quem tem renda, de quem tem patrimônio. Então aqui, esse livro, ele tem as premissas básicas de diagnóstico para uma boa reforma tributária. E a gente está oferecendo a você um objeto para ser analisado, se puder. Você pode fazer também as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade de dialogar com o importante setor do serviço público, que não só executa, mas também pensa, o Estado pensa a arrecadação, pensa a melhoria da sociedade a partir da atuação dentro da institucionalidade. Dizer que meu desejo e minha vontade é ser governador de Sergipe, não como uma mera algo que vai me engrandecer, mas é uma contribuição que eu preciso dar à sociedade. E meu partido tem sido coerente ao longo do tempo, quando foram expulsos do Partido dos Trabalhadores, e construído uma trajetória. Com 6 deputados federais, nós conseguimos ter o representante de uma bancada, e nós temos esse compromisso. E nesse momento nós queremos ampliar, não ser um partido sectário, um partido que fale para os intelectuais, mas que fale para as massas, contribuir para que Sergipe vire esse ciclo da política nesse momento. E eu creio que o momento é agora, não temos que esperar por mais 4 anos. Um momento decisivo para Sergipe é 2018, então nós colocamos nosso nome à disposição, e todo um projeto que não é projeto individual, é um projeto coletivo que tem várias mãos construindo e uma história. Se o setor progressista normalmente falar, a juventude e as pessoas mais críticas
quiserem um governo realmente que possa contribuir com o processo de reorganização do Estado, do seu papel, temos aí essa candidatura do PSOL, o Márcio Souza, e a companheira que está ali, Simone Rocha, né, que compõe a vice conosco, sindicalista, mulher, fomentadora da cultura também. Estamos aí nessa caminhada. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada, candidato. Obrigada, diretor. Obrigada também a todos que compareceram e que acompanharam todo esse ciclo de debates aqui do Sindifisco. Agradeço ainda a diretoria por toda essa oportunidade de estar aqui acompanhando. E agradeço também os internautas do Sindifisco Sergipe, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente finaliza, então, e boas eleições.